E aí, como vai você? Tudo bem? E aí, vamos conversar sem muita edição, sem mimimi, mas com muita educação. Primeiramente, muito obrigado por curtidas, compartilhamentos e comentários do vídeo passado. Isso, né, me anima pra caramba. Ontem não teve vídeo porque eu não tinha energia elétrica na minha casa, básico isso. A energia elétrica voltou perto das 18 horas e eu gosto de aproveitar a iluminação natural porque a minha iluminação ainda não é muito boa, tá bom? Eu ia falar sobre intervenção militar no Rio de Janeiro, mas diante a entrevista de Jair Bolsonaro que aconteceu na segunda-feira passada, agora na última segunda-feira no Roda Viva, é fato que eu falaria sobre isso, tá bom? O que acontece, cara, que não dá muito para ser imparcial, porque não existe imparcialidade neste caso, mas eu não vou ser imparcial quanto ao candidato, mas vou ser imparcial na minha, como que eu falo? Na minha percepção quanto ao programa. Lógico que o Roda Viva vem falhando, ele já falhou com o Boulos, com a Manuela Dávila, para mim falhou também com o Alckmin e falhou também com o Jair Bolsonaro. Isso fica claro. A composição das bancadas, elas estão sendo, não digo fracas, mas elas parecem que têm um certo direcionamento sim, mas não é o caso, por exemplo, da bancada do Jair Bolsonaro. Se você for pegar a bancada da Manuela Dávila, por exemplo, pega lá no YouTube, levanta lá, por exemplo, tinha um coordenador da campanha do Jair Bolsonaro na bancada da Manuela Dávila, tá ok? Era composto, e as outras bancadas tinham lá composições com o terceiro setor, essa coisa toda, coisa que não aconteceu na bancada do Jair Bolsonaro, que era basicamente composta pela grande mídia, tá bom? Ah, mas a grande mídia aí é uma opinião sua. Eu estou trazendo fatos para você que na bancada, vou pegar como exemplo a Manuela Dávila, na bancada da Manuela Dávila tinha lá um componente da campanha do Jair Bolsonaro, coisa que não aconteceu na bancada do Jair Bolsonaro, tá bom? Então esse é o fato. Um outro erro que eu acho que está acontecendo pelo Roda Viva, aí o Ricardo Lessa, que eu acho que deixa um pouco a rédea solta, porque os entrevistadores estão debatendo, na verdade, com o entrevistado. E assim como disse Augusto Nunes no Pingo nos Is de ontem, ele falou o seguinte, que o entrevistado ele tem que ser a estrela máxima do programa e os jornalistas importantes coadjuvantes. Eu também concordo com isso, porque a gente está ali em busca de informação e essa saia justa, né, entre aspas, que o entrevistador tem que pôr entrevistado é para benefício e bem dos telespectadores e boa informação, para ser levada boa informação para os telespectadores, coisa que não aconteceu e não vem acontecendo com uma certa frequência no programa Roda Viva, tá bom? Só para eu falar algumas coisas sobre a entrevista do Bolsonaro, que eu fiquei completamente abismado, uma coisa que é difícil até de falar. Todo mundo sabe que ele não tem o meu voto, mas ele tem o meu respeito, por isso que eu assisti, porque eu acho que você tem que assistir a todos os presidenciáveis, ou aqueles que, se você não gostar, pelo menos aqueles de uma faixa onde você possa vir a votar, tá ok? Eu, no meu caso, assisti todos, mas aquela faixinha que você possa vir votar aí, eu acho que tem que ser assistido. E eu assisti, não que eu venha votar no Jair Bolsonaro, mas eu assisti porque eu gosto de política e vocês sabem muito bem disso. Então existiu alguns absurdos dentro da entrevista do Jair Bolsonaro, como é o caso que a gente não pode deixar. Por exemplo, as pessoas vêm falando que a bancada era uma bancada que foi lá para deixar ele, para combater e confrontá-lo. Isso já vem acontecendo nos demais programas, mas vamos pegar novamente, só para eu pôr aí, a bancada da Manuela Dávila, onde tinha um coordenador da campanha do Bolsonaro, ou seja, o terceiro setor estava presente, e na bancada do Bolsonaro não tinha terceiro setor, era basicamente composta pela grande mídia, tá ok? Na bancada da Manuela Dávila, você tinha um cara que tentava debater com ela, interrompendo de outras formas, ele não era da grande mídia, como eu disse. Isso atrapalhou o andamento da entrevista. Nesta bancada do Jair Bolsonaro, embora não tivesse terceiro setor, também tiveram 2 casos de debate que acabou atrapalhando a entrevista. O importante é que eles acabaram deixando o candidato numa situação que para ele até é mais confortável do que foi a da Manuela Dávila, tá ok? Uma outra coisa que as pessoas vêm falando com grande frequência mas não era importante, a gente queria ouvir sobre o programa e os projetos do Brasil, para o governo, para os próximos 4 anos. Os caras ficaram perguntando sobre ditadura, sobre cota racial, sobre escravidão, caramba fora.
Cara, isso é extremamente importante porque isso faz parte da nossa comunidade, da nossa história. É muito diferente do cara perguntar se a Manuela Dávila apoia ou não o que acontece na Venezuela, ou se ali é um governo democrático ou não. Não é essa discussão que eu quero entrar, mas olha como eles internacionalizam a questão do comunismo, a questão da esquerda, tirando o foco dos projetos e programas. E quando eles trazem esse foco para a comunidade, para a sociedade brasileira, muitos, não todos, mas muitos ali falam que não era importante. É claro que abrir e dar continuidade à Comissão da Verdade é importante, é óbvio. Existem famílias aí que sofrem traumas, perderam entes queridos, essas coisas todas nesse espaço ditatorial que o Brasil sofreu desde o golpe militar. É claro que existe, é claro que é muito mais importante a gente deixar isso sobre a mesa, deixar isso sobre os holofotes, deixar isso claro e transparente, do que eu saber qual é a minha opinião, qual a opinião do candidato que eu vou votar sobre a ditadura, ou sobre o comunismo, ditadura não, sobre o comunismo, sobre os regimes não democráticos que são baseados na esquerda. É uma coisa que eu não consigo entender, sabe? Aí sim eu acho tendencioso e uma tendência burra, entendeu? Por exemplo, quando o Bolsonaro foi questionado sobre cota, ele não apoia a cota, tá ok, é uma opinião dele, mas ele não pode falar que isto não, por ele não ter escravizado, por ele não ter escravo, ele não tem nada a ver com isso. Sim, ele participa da sociedade brasileira, uma sociedade que foi escravocrata, cara. Ele faz parte dessa sociedade que foi escravocrata, dessa sociedade que foi a última sociedade a libertar os escravos, tá ok? Foi libertada aí em 1888, cara. É agora, velho. É agora. O negócio aconteceu praticamente semana passada. Você entendeu? Se você for pegar na linha temporal do negócio... Sabe? Então não dá para você se eximir disso. Eu não sei se ele sabe, mas tem aí cota para negro, cota para índio, cota para aqueles que são egressos da escola pública, porque são dívidas que a sociedade brasileira tem com essas minorias, tem com essa gente, entendeu? E eu não estou falando aqui sobre que o preto, que o negro é bom, que o preto é bom e que o branco é ruim, ou que o branco é ruim e o negro é bom, e essas coisas todas. Não estou falando de pessoas que escravizaram e foram escravizadas. É esse o problema, sabe? É aí que a coisa tem que ser baseada, sabe? É isso que me deixa, sabe, perplexo, quando o cara defende isso em rede nacional. Quem é você, cara? Quem é você na fila do pão para falar que não existe dívida? Ah, poupe-me, né, meu? Poupe-me. Sabe? É umas coisas assim. E quem é um cara que quer ser presidente do Brasil para falar que a história não é importante? Para ele falar que o que passou, passou. Cara, sabe? Pô, quem que é o... Sabe? Não, é uma coisa que não dá para entender. Se você for um pouco racional, não dá para você entender esse tipo de coisa, não dá para você apoiar esse tipo de coisa, sabe? Daqui a pouco, o cara entra, vamos tirar a história também, a história não é importante. Não, mas eu quero... Não, é daqui para frente, sabe? Para trás, passa uma borracha, não, mas sabe? É uma coisa que, sabe? É uma coisa... E aí ele também se perdeu, olha, só para vocês terem uma ideia, não sei se vocês assistiram, mas as 2 vezes, ou 3, eu não vou totalizar agora, as vezes as quais ele se perdeu bravamente foram coisas diretas, que se referem ao programa de governo, por exemplo, cotas raciais, mortalidade infantil. Sabe, no lance da mortalidade infantil foi uma coisa absurda, sabe? Porque ele se referiu à mortalidade infantil como a prematuros, sabe? Existe... Eu não sou pediatra, não sou médico, mas espera aí, sabe? Por causa da higiene bucal. Não, a gente sabe que não, sabe? A gente tem que... Existe uma política de saúde pública que é falha nisso aí, sabe? Do pré-natal, a gente incentiva o pré-natal, a política pública tem que incentivar para exatamente diminuir a mortalidade infantil, e o cara vem falando de saúde bucal ou de problemas ligados ao trato urinário, sabe? Uma coisa meio sem pé, sem cabeça. É isso que eu queria falar. E um último absurdo que eu quero falar, uma última coisa que
que é muita coisa, mas o vídeo vai ficar muito longo. Mas um último absurdo que eu quero falar é sobre que os portugueses nunca pisaram na África. Cara, 74 e 76, aí, Moçambique e Angola enviaram os últimos retornados para Portugal. Tinha colônia portuguesa até agora lá. Até a década de 70, século 20. Sabe, como que o cara vem falar que não existia, que os portugueses nunca pisaram? A África é um país, parte da África é um país lusófono, por quê? Porque fala português, cara, porque foram colonizados por portugueses. Só que, então, é muita incoerência, é muito despreparo, na minha opinião, por uma pessoa só. Então, sabe, é uma coisa meio maluca isso. Está também, para quem prefere, eles estão elogiando muito, e realmente está muito bom, está tendo uma sequência de entrevistas com os presidenciáveis. Álvaro Dias já foi, Marina também já foi, hoje eu não me lembro, mas no Globo News eu sei. Mas eu não sou assinante do Globo News, pelo site do Globo News está aberto e você pode assistir todas as entrevistas, tá ok? São entrevistas muito mais elucidativas, muito mais informativas do que vem acontecendo no programa Roda Viva. Mas deixa aqui sua opinião, seu comentário, curta, compartilhe esse vídeo e vamos falar.